Olá, eu sou Fábio Câmara, professor dos cursos de Administração e Comunicação da ESPM. Comigo aqui o Murilo, aluno do curso de Administração da ESPM, e somos o NinoCast, podcast do Núcleo de Inovação e Kaizen da ESPM, que é vinculado ao Centro de Transformação e Gestão de Negócios do curso de ADM-SP. E esse é o nosso segundo vídeo e podcast. Para ele, trouxemos o Vitor Moura, ex-aluno da ESPM, do curso de administração, sócio da Lantal, com sede em São Paulo e em Xangai, na China, e que hoje trabalha com comércio exterior entre China e Brasil, principalmente no campo de commodities. Passo a palavra para o Murilo, que vai começar as nossas questões. Com você, Murilo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi que você começou aqui na SPM até chegar na China e hoje tá um cara de sucesso. Então, primeiro eu queria agradecer o espaço aqui, professor também, SPM. Eu fui aluno da SP, que o professor falou, me formei em 2015, foi 2015-1, mais ou menos. Entrei em 2011 e fiz administração aqui. Minha trajetória dentro da SP foi uma trajetória relativamente normal. Me envolvi cedo com algumas entidades, eu fui da bateria durante muito tempo. Tive aqueles nossos momentos da vida acadêmica, né, professor? E fui da bateria durante muito tempo, comecei a trabalhar ali no quinto semestre, eu estava com 19 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar numa empresa de e-commerce. E era um software de gestão de e-commerce, fiquei lá mais ou menos uns 2 anos, depois fui trabalhar na Movile, que é a dona do iFood, a controladora do iFood hoje. E fiquei 1 ano na Movile, e daí um um cliente meu na época, que era uma startup chinesa de aplicativos, me fez o convite para ir para Xangai. E aí eu estava isso foi 2016, em janeiro de 2016, eu estava com 22 anos e eu fui. Empacotei as coisas e fui embora. E para entender, esse cliente seu, ele queria te levar para trabalhar nessa área que você está hoje ou era alguma coisa completamente diferente? Não, completamente diferente. Eu comecei a trabalhar com tecnologia, que nem acho que a maioria da minha geração tende aí, né? Empresas de TI, tech, as big techs, etc. Também foi a mesma coisa comigo. Mas eu, inclusive, queria trabalhar com games. Eu sempre gostei, queria trabalhar com isso. E era uma empresa de aplicativos de jogos de chineses que queriam publicar na América Latina. Então a minha posição era adaptar esses jogos para o mercado da América Latina. E eles queriam alguém que falasse português e espanhol lá. Como, enfim, todo brasileiro acha que fala espanhol, né, professor? Então eu falei que era fluente nas duas, fui. E minha função lá era essa de meio campo. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Não tem nada a ver. E o que você faz hoje veio? Bom, a trajetória lá na China, né? Então eu fui trabalhar nessa empresa de games, fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá. Não gostei do mercado, nada contra a empresa, mas não gostei da atividade em si, mas me apaixonei pela China. Falei, cara, vou ficar. Botei na minha cabeça que eu ia ficar. Deu no primeiro ano, aquele ano de adaptação, vários problemas até você se estabilizar, né? Sofri um pouco, mas fiquei. E aí fui trabalhar numa trading brasileira. Trading trabalha com comércio exterior, importação e exportação aqui. Os donos não queriam mais fazer viagem para a China, eles já tinham mais idade, não queriam ficar fazendo essas 30 horas de voo o tempo inteiro e queriam alguém lá. E aí comecei a trabalhar lá em part-time com eles, fui fazer outros part-time jobs lá, outros bicos lá, dei aula de inglês para criança, fiz várias outras coisas lá. E aos poucos fui me envolvendo com trade, fui começando a visitar a fábrica no interior, comecei a sair um pouco dos escritórios das big techs e mais pro o que eu chamo hoje do mundo real, o mundo mais concreto, assim, né? Fui ver fábrica, o interior, como é que funciona, o interior da China, como é que funciona, que é muito diferente de Xangai. Xangai é a São Paulo deles, né? E fui me envolvendo, e aí a coisa evoluiu, e aí quando eu vi que aquele serviço que eu prestava para aquela trading específica, que eu falava com os fornecedores, eu ia em feiras, eu fazia intermediação de negociação, inspeção de carga, aquilo que eu fazia para eles especificamente, eu poderia fazer para mais gente. E aí eu conversei com eles e a gente abriu a Lantal em 2019, que começou fazendo o sourcing. O sourcing é só você buscar fornecedores. Então eu tenho uma caneta, eu quero comprar canetas da China, eu te acho fornecedores de caneta. Começou assim. E aí evoluiu, aí foi para outros serviços, entendeu? Entendi. E aí depois a gente inverteu, agora a gente faz a parte mais de commodities, que na verdade é compradores chineses que compram do Brasil, e não o contrário. Mas a gente faz as duas pontas também. Pô, então um dos mercados mais importantes do mundo. Sim, sim. E explica um pouco pra gente das habilidades que você acabou levando do Brasil, o que acabou te ajudando lá? O que você aprendeu aqui
quando chegou lá fez você competir com aquelas máquinas? Olha, a China é um lugar muito intenso. Então, assim, eu diria que nada te prepara para aquilo, de verdade. A não ser que você seja chinês, assim, porque senão, vindo de fora, é um lugar que as coisas acontecem de uma forma tão diferente, tão intensa o tempo inteiro, que você não tem como, assim, estou pronto para ir. Não, você tem que ir. Quando eu vi, já estava lá e tinha que me virar. Mas se eu tivesse que citar algumas coisas, eu acho que você tem que ter uma habilidade, é meio filosófico que eu vou falar, tá, professor? Mas eu acho que é importante. Você tem que ter a habilidade de se desconstruir. Então, quando você vai para um lugar muito diferente, se você for para lá com premissas muito fortes, então você já acha que o mundo é A ou que isso é certo. Quando você começa a achar que isso é certo, isso e aquilo é errado, você tá ferrado. Porque eles pensam de uma outra forma, eles fazem as coisas de uma outra forma, e você não tá certo nem eles estão errados. As coisas só são diferentes. Isso é fácil de entender eu te explicando assim, certo? É outra sociedade. Só que isso estando no seu dia a dia é algo que te impacta em diferentes graus, entendeu? No início é só um desconforto, mas pode virar um trauma psicológico. Eu tive muitos amigos que foram para a China há 2 anos e voltaram com o rabo entre as pernas. Eles querem me tirar daqui, entendeu? Então é diferente, cara. Acho que você se desconstruir é a habilidade de aprender a fazer as coisas de uma outra forma e principalmente de aceitar aquilo que você não entende. Então eu nunca vou ser chinês, não adianta. Eu falo mandarim hoje, poderia fazer esse podcast em chinês, mas eu não sou chinês, nunca serei. Então assim, mas tem certas coisas que nunca vão fazer sentido na minha cabeça que eles fazem, e para eles também tem coisas que a gente faz que eles jamais vão entender. E a gente tem que aprender a aceitar mesmo sem entender. Eu acho que essa é a principal habilidade, assim, de conviver com o diferente mesmo, tolerância, sabe? Isso é muito difícil. Tô falando no campo pessoal, né? Profissional é um pouco diferente, mas no pessoal eu diria que é mais por aí. Mas por aí, a tolerância, cara. Tem que estar com a mente aberta, né? Sim. Que falta no mundo hoje em dia. Só aquele comentário. E a gente vê isso aqui no Brasil também. Quais vantagens que a China possui e o que faz eles serem tão ágeis dentro desse mercado dos varejos de entrega? Eu acho que assim, a China é ágil em todos os mercados. A grande vantagem dos chineses é essa. O que eu diria, assim, eu vou tentar dar uma explicação curta, uma pergunta complexa. Assim, a primeira parte é uma coisa cultural. Então, a China é um país que sempre, historicamente, primeiro, história sempre é importante. O Brasil é o que é por causa da história do Brasil, a China é o que é pela história da China. Sempre tem que olhar a história e o contexto, porque aquilo virou, é o que é, né? No caso da China, especificamente, a China sempre foi um país, principalmente nos últimos 200 anos, que passou por mudanças muito rápidas e muito intensas. Tá? Então, o que foi de uma, assim, o que era do dia para noite entrava em guerra, saía de guerra, tinha rebeliões, etc. Então os chineses se adaptaram, o empresário chinês se adaptou a hoje abrir um restaurante e amanhã uma fábrica de carro e depois começar a plantar milho, você entendeu? Assim, o empresário chinês tem essa flexibilidade por necessidade de sobrevivência, porque era um país que mudava muito rápido. Então isso criou nos chineses um dinamismo, né? Essa é a primeira coisa que está inerente neles lá. A segunda coisa é a vocação do chinês para a fábrica, para a indústria, cara. É inegável. Eles são bons nisso, eles têm uma capacidade muito boa de executar esse tipo de processo, eles são muito bons, tá? E a terceira coisa o chinês é muito bom em pegar um conceito e melhorar. Eles até, na minha opinião, eles já não são tão fortes na criação de novos conceitos, na parte da inovação orgânica, na coisa de tirar algo do zero. Mas eles são muito bons de sair do 0 para o 1 é difícil, mas do 1 para o 100 eles são imbatíveis. Então, se entregar para ele um conceito que já existe, ele vai melhorar aquilo de um jeito, entendeu? E aquela visão da China dos produtos made in China, que eles só copiam e não sei o que, tem um fundo de verdade. Foi assim que eles fizeram a maioria das coisas. A diferença é que a maioria das pessoas está presa nessa visão da China e não está vendo a inovação que também vem junto com isso, entendeu? Eles se adaptaram. Eles se adaptaram e eles melhoraram. Então, na parte assim, entrando um pouco no tema de hoje, né, a questão dos varejos de entrega, por exemplo, a questão do delivery, a questão do marketplace, por exemplo, o que é hoje os marketplaces online, por exemplo, não é uma novidade, não foi a China que criou isso, mas por que o Alibaba se tornou o que se tornou, por exemplo? O Alibaba começou em 99, eu até vou pegar minha colinha aqui, professor, porque eu não quero falar besteira. O Alibaba começou em 99, tá, em Hangzhou, Jack Ma juntou lá $80 mil de investidores que ele conseguiu e ele criou um marketplace em 99. Era novidade na época? Não.
mas ele fez aquilo adaptado para o mercado chinês, ele transformou aquilo. Então, cara, ele começou a crescer. Hoje hoje eu não estou com os números atualizados, ele se tornou o homem mais rico da China em certo momento, assim, mais de 40 bi de dólares em termos do valor, né, da fortuna dele. Então, assim, eles são muito bons em trazer isso, expandir e se adaptar rápido, sabe, para conceitos que já estão lá. Que é uma coisa que a gente não fala tanto, né? Inovação em processo. Então você muda, inova no processo e faz melhoria contínua, que a gente chama de Kaizen. Sim, né? sim. E aí eles estão fazendo isso com maestria, pelo que você está falando, né? Sim. Então a gente fica numa discussão muito quando se fala em inovação, muito só de inovação de produto, quando o que você está trazendo aqui é melhorar processo, melhorar o que existe, melhorar os conceitos que são colocados por outros países, outras empresas. Eu acho assim, até uma análise minha, assim, eu acho que muitas, principalmente na nossa geração, fica muito pensando nas big techs, inovação disruptiva, etc. Mas a inovação disruptiva, ela é um tipo de inovação apenas, tá certo? E você pode ter inovações disruptivas dentro de coisas que já existem, você pode ser inovador dentro da sua empresa, né? O chinês é muito bom nisso, né? Então, assim, ele não tá tão preocupado em criar o novo unicórnio, né? Assim, a nova empresa que vale 1 bi, assim. Ele tá lá fazendo, assim, ele é produtor de caneta, então ele vai fazer a caneta da melhor forma possível, entendeu? E eles são bem dinâmicos nesse sentido. As fábricas chinesas são o que são hoje, né? A China é a fábrica do mundo porque eles são dinâmicos. Você pode chegar lá para um cara e pedir, e às vezes é mais barato trazer a tua caneta da China com o seu logo do que pegar um produtor local. Claro que tem toda uma questão tributária também, enfim, tem N outros, mas existe uma grande parte disso é a flexibilidade que o chinês tem de ir lá e executar a coisa de uma outra forma. Eles são bem abertos para isso, assim. E eu acho que o Alibaba, por exemplo, que é um excelente exemplo disso, foi isso. Eles começaram a expandir com o Marketplace, depois eles criaram o Taobao, que é o que é o original do AliExpress dentro da China, chama Taobao, e tem o Tmall também, né? O Taobao, basicamente, ele é de pessoa física com pessoa física. Então, é um fornecedor Fábio, que tem caneta em casa, com o comprador Vitor, que estão fazendo um negócio ali. O Tmall já é mais para empresas com consumidores direto. Então você vai, por exemplo, a Philips vai ter uma loja no Tmall, não no Taobao, entendeu? Assim, já é uma coisa mais institucionalizada e etc. Então, e eles criaram um ambiente. A China, por exemplo, que é muito engraçado, a China pulou o computador. Eles foram do telefone pro celular, assim, eles não usam o computador para nada, tudo na China é celular, entendeu? Eles não usam o computador. Para ele é difícil, para comunicação, compra online, é difícil para eles usar o computador. O chinês sua com e-mail. Eles não têm essa cultura. Para eles é o WeChat, que é o WhatsApp deles. Antes era o QQ, que era como se fosse um MSN na época. E eles pularam o e-mail, entendeu? Os chineses trabalham com e-mail porque eles trabalham no comércio exterior e tem que falar com os clientes que não são chineses que usam e-mail e etc. Mas então eles melhoram o processo. O próprio WeChat hoje, ele é muito mais do que um WhatsApp. O WhatsApp agora começou com o negócio de pagamento. O WeChat tem pagamento desde 2014, eu acho, entendeu? Assim, de você mandar dinheiro ali pro seu amigo na hora, assim, pagou a conta, ele que pagou, você pum, foi já, entendeu? A gente, assim, chegou agora isso só no formato do Pix aqui no Brasil ano passado. Tô fazendo isso na China desde 2015, eu acho, entendeu? Então, é muito diferente. Eles são abertos a esse tipo de inovação, né? Isso que eu acho muito legal deles, assim, é o conjunto da velocidade com uma grande parcela da população que adota rápido, que tem essa flexibilidade não só na hora de inovar, mas a flexibilidade também na hora de adotar as inovações. Isso também é importante, né? Que, de novo, bate na questão cultural. Eles são acostumados a isso, né? Engraçado, né? Porque isso vai contra um preconceito muito grande que a gente vê contra os chineses aqui no Brasil. Pensar que tudo que eles fazem é cópia. E ver que eles são um povo que acabou evoluindo muito em 200 anos para cá, desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão do Japão, era do Mao Tse Tung. É um povo que passou por muitas mudanças e soube acabar evoluindo por causa delas. Sim, sim. O próprio governo chinês se provou ao longo do tempo como uma instituição capaz de aprender com os próprios erros, entendeu? Que talvez eu acho que o Brasil ainda tem um pouco esse problema de conseguir trilhar o próprio caminho. A gente conversou sobre isso da outra vez, né? Eu acho que a China, por exemplo, o governo chinês se tornou uma instituição capaz de aprender com os erros e não repeti-los, né? Então,
foi uma instituição que, claro, que cometeu abuso na época que você citou, Mao Tse-tung. quando Mao Tse-tung ganhou a Guerra Civil e fundou a China em 49, por exemplo. As décadas de 50 e 60 foram um verdadeiro desastre. Como ele foi importante como líder revolucionário, ele como presidente e líder, assim, ele cometeu vários erros, principalmente no campo econômico. O país pagou isso com dezenas de milhões de mortos de fome, entendeu? E eles aprenderam. Entendeu? Hoje mesmo o próprio Partido Comunista Chinês reconhece que a Revolução Cultural, por exemplo, foi um erro. Eles têm isso no discurso. E depois entrou Deng Xiaoping, que foi quem abriu a China e mudou o jogo. Então, assim, eles têm essa capacidade. De novo, quando eles vão para uma direção, eles vão para uma direção. Então, se eles erram na decisão da direção, é evidente que o erro é grande. Só que a forma como a instituição, a sociedade chinesa, ela é montada, as chances de erro são baixas. Entendeu? Porque tem uma história, eles já cometeram muitos erros, eles aprendem com os erros, então eles tendem a acertar. Não quer dizer que acertem sempre, ninguém nunca acerta sempre. Mas eles tendem a acertar. E quando eles vão, eles vão. Entendeu? E falando sobre isso de aprender com os erros, né? Que dá para ter uma relação boa com o Brasil. Qual que é a diferença desse mercado de varejo de entrega aqui no Brasil e na China? Para onde que o Brasil está indo, onde você vê, e para onde que a China está indo? Eu acho, varejo de entrega, eu acho assim, eu acho que as coisas tendem a evoluir para a direção de onde a China está hoje, assim, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu voltei para o Brasil, quando eu fui embora, não tinha Mercado Livre direito, não era o que é hoje, né? Comprei os negócios. Comprei umas roupas. Lógico que eu errei no tamanho e fui devolver, achando que era que nem na China. Eu tive que ir no correio, tá certo? Eu tinha que empacotar a coisa sozinho e tinha que ser feito com uma série de regras que o logo não podia aparecer num papel da cor X, preencher o formulário Y e não sei o que. Bom, enfim, me tomou-se 2, 3 horas numa tarde para devolver tudo que eu precisava devolver. Um dos pacotes eu não consegui devolver porque tinha que ser numa loja do Mercado Livre separado do correio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, é uma burocracia incrível. Na China, se eu quero devolver um negócio, primeiro assim, as pessoas compram para experimentar em casa. Elas não sabem o número, então ela vai lá, ela compra essa caneta, eu não sei qual que eu quero. Ela compra uma verde, uma amarela, uma vermelha. Paga, manda vir tudo. Chega em casa, experimenta, eu quero a verde. Ele aperta um botão. Em meia hora, o entregador está na porta, batendo na porta, entendeu? Para recolher a devolução. Ela só dá a devolução do entregador que se vira para botar isso num pacote, etc. Já está tudo num negócio, só já foi. Não tem custo nenhum, isso já está incluso, entendeu? Assim, e ele recebe o reembolso em coisa de um dia no máximo. Assim. Se for cidade grande, na hora. Né? Mas no interior, às vezes, é mais lento. Mas assim, é um dinamismo que é incrível. Por exemplo, os entregadores lá, eles sempre ligam. Então, tu vai receber um negócio, você pediu ali o seu macarrão, entendeu? Ele vai te ligar. O teu endereço está claro lá, mas ele vai te ligar dizendo que ele chegou, entendeu? Assim, e você pode, nessa hora, você tem flexibilidade. Não, deixa não sei onde, deixa não sei aqui. Aqui não, você pede o negócio, ele vai ligar, ele vai chegar na portaria, o porteiro vai telefonar, você tem que atender, você tem que passar o código pro cara, não sei o que, não sei o que. Você tem que descer, às vezes tem que pagar, não sei o que, não sei o que. Imagina. Então, assim, é uma facilitação dos processos. Tem uma empresa lá na China que chama Meituan. O Meituan é a maior empresa de entrega. Deve ter metade de market share, se não tem mais, tá? Eu tô com o número desatualizado aqui. O Meituan, basicamente, o que ele fez? Ele começou em 2010 só fazendo essas entregas. E ele dividia as cidades em distritos. E tinha equipes voltadas por distritos, entendeu? Então, você sai, até hoje em Xangai, por exemplo, eu saía mais ou menos umas 9 da manhã. E a equipe de entregadores responsável pelo meu distrito ali, pelo meu bairro, vamos dizer assim, estava tendo uma reunião de team building ali numa esquina da rua X com a rua Y ali perto de casa, eles enfileirados e o gerente deles passando álcool gel em todas as coisas de entrega, fazendo todos os procedimentos. Eles, assim, toda a equipe junta e dali eles montavam nas motos elétricas e saíam fora, entendeu? Então, se criou uma gestão e uma flexibilidade muito forte. E quando eles enxergam essas tendências, na China hoje, assim, essas empresas de tecnologia sempre são apoiadas ou pela Tencent, que é a dona do WeChat, ou pelo Alibaba. Sempre tem uma das duas por trás. Então, o Meituan, por exemplo, ela é apoiado pelo Alibaba. Em 2015, ele juntou com o Dianping, que era a maior empresa de reviews de coisas, review de restaurante, principalmente. Eles se juntaram. O Dianping era apoiado pela Tencent. Como tinha esse conflito, o Alibaba vendeu as shares que ele tinha no Meituan, foi lá e criou o Ele.me, que agora é o segundo, entendeu assim? E aí ele já começou, ele apoiou essa empresa até aqui, entrou com o pessoal, ele saiu fora, criou outra e começou a bater de frente.
E os dois têm serviços incríveis, assim, eles brigam por o mínimo espaço. Você entra no Meituan hoje, para além de entrega delivery, né, o iFood que você pede, você tem supermercado, você tem farmácia, você compra passagem de trem, você reserva hotel, você aluga carro, você faz absolutamente tudo. E aí se criou na China o conceito dos super apps. Então na China é muito comum você ter uma coisa e você faz absolutamente tudo lá. Tudo, entendeu? Não tem essa de tipo, um app para um app para isso, um app para aquilo. Não, o seu app de entrega é o mesmo de comprar passagem de avião, o mesmo de hotel, o mesmo de alugar carro, o mesmo de chamar alguém para passear com o seu cachorro, entendeu? E você faz tudo num lugar só. E essa integração, o Meituan por ser da Tencent integra com o WeChat, que é o maior app da China, e aí você faz uma coisa muito dinâmica, assim. Por exemplo, eles até estão saindo já do conceito de aplicativo. O WeChat tem o conceito os mini programs dentro do WeChat, são mini programas. Então, todo mundo acha um saco na hora de instalar um aplicativo novo, certo? Você vai baixar, você vai ter que se cadastrar, não sei o que, não sei o que. O que eles fizeram? Criaram add-ons dentro do WhatsApp. Então você tem lá sua lista de chat. Você puxa para baixo, ele tem uma lista de add-ons. Você clica ali, Meituan, pum. E ele já puxou seu registro no WeChat. Então não tem necessidade de fazer um novo registro. E você dentro do WeChat, dentro do WhatsApp, pede acesso ao iFood, pede comida sem precisar instalar o iFood, por exemplo. Entendeu? Então você junta, então vai juntando, entendeu? E aí se cria os super apps e essa coisa que é, enfim, falei demais. Mas Imagina, essa é a ideia. Na sequência das questões, né? Parece que são barreiras culturais nossas, Sim. né? A gente tem aqui o pensamento de que, poxa, não, é que São Paulo é muito grande e complexo. Xangai também. Sim, né? exatamente. Então, assim, você está trazendo exemplos de situações complexas, tão complexas quanto as que a gente vive nos grandes centros e com eficiência muito elevada, né? Então, assim, pensando no que você vê hoje, na visão de futuro, como é que você enxerga essas inovações, né, sendo adaptadas, ou como é que você enxerga o varejo de entrega brasileiro? Como que eles podem melhorar ou tendem a melhorar, dado o que você vê na China? Eu acho que tem uma série de questões, né? Por exemplo, a gente não tem como falar dessas coisas sem falar de segurança, por exemplo, né? Então, assim, na China é muito comum eu comprar uma coisa e eu não estou em casa, por exemplo, e o entregador vai me ligar, com certeza, e eu peço para ele deixar na porta de casa. Por exemplo, os prédios não tem porteiro. Então, quando ele me ligar, ele já está na porta do meu apartamento, literalmente. Né? Ele bateu lá, viu que ninguém atendeu, então ele me liga. Eu falo assim, tô aqui para entregar não sei o que, não tem ninguém em casa. Eu posso falar para ele tranquilamente, deixa na porta. Então você vai chegar em casa e vai ter lá o seu pacotinho na porta ali, você pega, abre a porta e entra, entendeu? E então, ok, há limitações que são maiores do que coisas que as empresas podem fazer, tá certo? Eu acho que elas vão tentar, principalmente nos grandes centros brasileiros, eu acho que vai existir um foco cada vez maior em conveniência. Então, por exemplo, o próprio Mercado Livre hoje já é muito melhor do que era há uns anos atrás, sabe assim? Eu, antigamente, se me perguntasse 6 anos atrás, o Mercado Livre já existia, certo? Mas eu nem cogitaria comprar uma coisa. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é normal. E acho que a concorrência, essa é a parte que o livre mercado funciona muito bem. Quando entram novos players, quando o e-commerce se tornou mais eficiente, com mais players, então começa com o marketplace, acho que a primeira, não lembro quem foi, se foi a B2W, enfim, criou o primeiro marketplace, mas agora a Magazine Luiza tem, não sei o que tem. Todo mundo tem um marketplace. Você tem uma força que vai forçar os competidores melhorarem, senão eles estão fora, tá certo? Assim, então eu acho assim, a tendência é agora que a coisa está engrenando e o Brasil tem uma outra velocidade para esse tipo de coisa, que é mais lenta que a China, não estou fazendo juízo de valor, não é melhor nem pior, mas é diferente. A adoção dessas coisas no Brasil é mais devagar, acontece mais devagar. E agora está acontecendo. Então eu sinto que a entrada de novos players, somente de grandes empresas que têm capacidade de investimento alta, conseguem botar dinheiro lá dentro para fazer alguma coisa acontecer, vai forçar eles criarem serviços que foquem mais na conveniência, né? Porque quando você está sozinho lá, você foca num serviço que só executa aquilo e ponto. Quando tem outra pessoa fazendo o que você está fazendo, você tem que fazer aquilo que você já fazia, mas tem que fazer melhor, tem que fazer bem, certo? E o que é o bem na entrega? É conveniência. É conveniência. Por exemplo, só o fato de que hoje a gente consegue, pelo aplicativo, pedir comida e pagar a cartão de crédito no aplicativo sem a necessidade de fazer uma transação no térreo do prédio, você ainda pode, né? Ele vem com a maquininha, etc. Mas você tem a opção de botar dinheiro no cartão, isso já é muito melhor, né? Então eu acho que a tendência é, com a entrada da competição, migrar para algo que foque em conveniência. Porque o serviço já está lá, não tem como você fazer delivery
A não ser que comece a criar moto que voe, não sei o que faça a questão mais rápido, o único caminho, na minha opinião, é conveniência, certo? É fazer aquilo de forma melhor, mais rápida, mais, né, que com menos atritos, menos burocracia, a questão de compra online. Por que eu preciso ir lá? Se ele já, assim, por exemplo, no Mercado Livre já tem toda uma logística para fazer a entrega, não pode ter uma logística para fazer devolução? Claro que isso tem custo, estou dizendo que é fácil, mas assim, acho que é um caminho que o caminho vai ser conveniência do usuário, assim, que é isso que o pessoal mais quer, né? Hoje em dia a gente quer fazer cada vez menos, né? Com essas tecnologias, a verdade é essa. Então, você quer que você peça Uber, que ele chegue lá embaixo, que você só chegue, entre no carro e chegue, você quer que a sua comida... Sabe, se o Brasil não tivesse plano de segurança, seria o máximo se o entregador batesse na sua porta, certo? Se isso não fosse nenhum risco, assim, se não tivesse essa questão da segurança, né? Seria excelente. Eu já cansei de estar em casa, assim, vendo TV, e o cara lá e fala assim, deixa na maçaneta, assim, né? Porque daqui a pouco eu tô lá, eu vou ali. E, cara, eu tinha tomando banho, a janela do meu banheiro dava pro corredor do prédio, assim, entendeu? Ele batia na porta, escutava eu gritar pela janela, assim, deixa aí. Eu já vou ali, sair, pegava, já... Incrível, cara. Então, eu acho que vai pra conveniência. Vai focar na conveniência. Pensando no nosso histórico recente, né? O processo de evolução mesmo que você estava falando. Era um parto, como você lembrou, e hoje tem competidores que você só leva um código de barra, leva o número do código no correio e fica tudo certo, né? Então tende a isso. Agora, de fato, né? Deixar na porta de casa é um pouco arriscado no Brasil. Sim, né? sim. Assim como a entrega por drone, que tanto se fala lá fora, né? Aqui eu não sei até que ponto isso também vai ser possível, né? As pessoas vão fazer tiro-alvo com drone. Né? Tem uma alta chance do drone sumir, né? Mas o drone também leva o pacote com drone com tudo, né? Não. Mas então assim, tem as limitações que a sociedade, que a situação real do país impõe, mas tem a parte que dá para fazer. A questão da devolução já foi pior, ainda tem muito a melhorar. E acho que a entrada de novos players vai acelerar esse processo. É isso que eu acredito. Foco na conveniência. Para esse tipo de serviço é conveniência. Não tem muito para onde ir, não. Legal. Muito obrigado, Vitor. Vamos Imagina. contar aqui sua trajetória, falar sobre inovação, né? Inovação de processo mais fortemente, né? Que era o tema do nosso podcast hoje. Bem como aí as dicas profissionais, né? A questão de ter entender bem a diversidade, navegar, estar aberto, né, a novas experiências. Nos ensinar um pouco sobre o mercado chinês, né? Também. Um montão de coisa que eu não tinha a mínima ideia. Sim, não, eu que agradeço o espaço. Fazer meu jabá rapidinho, quem quiser saber mais sobre cerveja Lantal, acesse lantal.com.br. A gente tem um canal no YouTube também com algum vídeo sobre China, Lantal Business Answers, só buscar lá. Tem todos os contatos, quem tiver qualquer dúvida, fica à vontade aí para entrar em contato. E eu agradeço o espaço mais uma vez, professor. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Dê um like no nosso canal, compartilhe nas suas redes e nos siga no nosso Instagram, nino.kaizen. Obrigado e até a próxima. Obrigado.